Olá, meus irmãos, sou o pastor Sidney Isaías. É um prazer compartilhar com vocês na primeira epístola do apóstolo São Pedro, o capítulo 1. Nós vamos ler o verso 13 ao 16. Mas antes eu quero convidar a você a compartilhar, a curtir e a comentar aqui os nossos vídeos. Sola Scriptura. Vamos para a leitura. O tema diz a santidade na vida cristã. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Deus nos salvou para a santificação, amados. Salvou-nos do pecado e não no pecado. Salvou-nos das paixões e da futilidade da vida e não para vivermos outra vez nessas práticas. Aqueles que tiveram encontro com Deus receberam uma nova vida e devem viver em novidade de vida. E em virtude do que Deus fez por nós, devemos viver de modo digno da nossa vocação. Amados, e somente é possível desafiar pessoas para uma conduta consagrada se elas já nasceram, ou renasceram, melhor dizendo, de novo. Mas o tema é: os salvos devem viver em santidade, versículo 13 ao 16 do capítulo 1 da primeira epístola de Pedro. Veja que o apóstolo Pedro conecta a salvação com a santidade logo no início do verso de número 13, quando ele diz no parágrafo inicial: por isso, em virtude do que Deus tem feito por nós, devemos viver de modo digno desta salvação, amados. 3 verdades nós precisamos observar e analisar desses versículos. Em primeiro lugar, nós temos aqui a preparação para a santidade, no verso de número 13. Veja, a santidade, amados, é um processo que lá tem o seu início, o seu começo na conversão e só vai terminar na glorificação. Da conversão à glorificação, precisamos tomar 3 atitudes. Ou a primeira atitude a ser tomada é preparar a nossa mente. O que diz o versículo, a parte A do versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Essa expressão é quase incompreensível, queridos, às percepções modernas da língua, porque corresponde ao pensamento oriental metafórico. Na antiguidade, queridos, era necessário amarrar as vestes esvoaçantes. Do contrário, elas atrapalhariam o trabalho e também estorvariam, querido, a batalha. Por isso, o ser humano antigo, ele cingia as ancas, enfiando as pontas, das vestes sobre o cinto. Também nós somos facilmente prejudicados no trabalho, também na vida, por ideias esvoaçantes. O que Pedro está dizendo aqui, no cingir o pensamento, é: não permita que qualquer coisa atrapalhe seu entendimento. Não permite que ideias esvoaçantes atrapalhem a sua conexão, o seu caminhar. E a palavra grega aqui, dianoias, que significa entendimento, é um pouco diferente de nós, normalmente aqui usada para expressar, queridos, o que entendemos hoje por mente. A primeira denota mais a mentalidade, aquilo que a mente, o estilo de vida dos salvos produz. Cingir o entendimento, amados, significa então pensar em algo e tirar as conclusões apropriadas. Em outras palavras, tendo em mente o que foi dito, tire as implicações para a vida. Quem busca, querido, a santificação não pode dispersar-se com muitas preocupações e desvaneio. A sua mente precisa ser firme na palavra de Deus para compreender os preceitos divinos. Alguém disse, querido, que nós não podemos nos contentar com uma fé medíocre, sim, negligente. Não podemos, sem profundidade e sem reflexão.
A segunda verdade que precisamos entender é manter-se sóbrio no caminho da conversão à glorificação. Manter-se sóbrio, parte B do versículo 13, sede sóbrios. Essa exortação foi repetida 3 vezes nessa epístola, versículo 3 do capítulo 1, versículo 7 do capítulo 4, versículo 8 do capítulo 5. E a palavra grega nefonte significa domínio próprio, especialmente com relação à bebida alcoólica, querido. É uma exortação dirigida contra qualquer embriaguez por álcool de qualquer outro modo geral, querido. Contra qualquer tipo de êxtase dos sentidos. Ser sóbrio é estar no pleno domínio de sua capacidade racional. E aqueles, queridos, que se entregam à embriaguez não têm a mente dispostas para Deus. Cingir a mente significa ser calmo, estável, controlado, ponderar as coisas. Alguém realça, querido, que a mente deve estar livre de precipitação ou confusão, deve rejeitar a tentação de ser influenciada por bebidas e drogas intoxicantes, queridos. E a terceira verdade dentro desse processo é esperar na graça de Deus. Esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, parte C do verso 13. Diante das perseguições e dos sofrimentos pelos quais os cristãos estão passando, Pedro os encoraja, queridos, a olharem para a frente, para a recompensa futura, para a segunda vinda de Cristo, para a glória que os aguardava, a plenitude da sua salvação. Nós, salvos, quando olhamos para o passado, nós contemplamos a cruz. Nós contemplamos, nós vemos os nossos pecados e que eles foram cancelados, pagos em Cristo Jesus ali na cruz. Quando nós olhamos para o futuro, queridos, nós contemplamos a graça que está sendo preparada para a segunda vinda de Cristo, a glorificação. Na cruz somos justificados. Já na segunda vinda seremos glorificados. Entre a cruz e a coroa, entre o sofrimento do Calvário e a glória da parousia, em grego, a vinda, devemos esticar, prescrutar, o pescoço e ficar na ponta dos pés, querido, esperando inteiramente na graça que nos está sendo trazida na segunda vinda de Cristo. Em segundo lugar, o perigo à santidade. Como filho da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, versículo 14. Aqui temos uma advertência. Significa algo como pessoas que são cunhadas integralmente pela obediência. Fomos salvos para a obediência. Por isso os salvos são filhos de Deus. Como filhos obedientes, não podemos também retroceder nem cair nas mesmas práticas indecentes que marcavam nossa conduta quando vivíamos prisioneiros do pecado. Naquele tempo, os desejos e as paixões constituíam o esquema determinante da nossa vida e a nossa norma de conduta. É incoerente hoje, é incompatível, é inconcebível um salvo em Cristo Jesus amoldar-se às paixões de sua velha vida. O salvo é nova criatura, tem uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. A vida no pecado é marcada pela ignorância, querido. A vida no pecado é marcada pela ignorância. Mesmo aqueles que vivem untados pelo refinado conhecimento filosófico, infelizmente ainda estão imersos num caudal de ignorância. Atos capítulo 17, versículo 30. A expressão grega mesichematizomenoi, que diz não vos amoldeis, significa uma exortação a não entrar no esquema. Originalmente, a palavra ela significa assumir a forma de alguma coisa a partir de um molde de encaixe. Romanos 12:2. Os cristãos são chamados a mudar de esquema, a assumir o esquema de Deus. A nova vida em Cristo, transformando a pessoa por dentro, deve traduzir-se, queridos, em novas expressões concretas de vida. E em terceiro lugar,
nós temos o imperativo da santidade. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Versículo 15 e 16 do capítulo 1. Aqui nós temos uma exortação e também seguida de uma confirmação. E precisamos analisar aqui 3 verdades que se destacam dentro desses imperativos. O primeiro imperativo é que a santidade ela é imperativa porque o Deus que nos chama, o que nos chamou, ele é santo. O termo grego, hagios, referente a Deus, queridos, traz a ideia de separado. Deus nos chama para sermos seus filhos e refletirmos o seu caráter. Não fomos de forma alguma destinados apenas para a glória, mas para sermos semelhantes ao Rei da Glória. Fomos chamados para sermos coparticipantes da natureza divina. A segunda verdade que nós encontramos aqui, querido, é que a santidade é imperativa porque precisa abranger todas as áreas da nossa vida. Nenhum aspecto da nossa vida está excluída desse imperativo divino. Todo o nosso procedimento deve resplandecer o caráter de Deus, a santidade daquele que nos chamou, querido, do pecado para a salvação. Em terceiro lugar, a santidade, querido, ela é imperativa porque é uma clara exigência das Escrituras. Veja que Pedro ele cita Levítico capítulo 11, versículo de número 44, para sustentar o seu argumento. Ele diz assim, sereis santos porque eu sou santo. Alguém diz que o apelo à palavra de Deus serve para ratificar com autoridade o que foi dito. Pedro não baseia, querido, suas exortações em seus próprios pensamentos, mas baseia todas elas na palavra de Deus, porque é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A palavra revela a mente de Deus, querido, de modo que devemos aprendê-la. A palavra revela o coração de Deus, de modo que devemos amá-la. E também a palavra revela a vontade de Deus, de modo que devemos obedecê-la. O ser como um todo, amados, a mente, o coração e a volição precisa ser controlado simplesmente pela palavra de Deus. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Amém.